Olá pessoal, tudo bem? Cris Wessner por aqui, no Cris Convida Podcast e Paduto Podcast. Hoje nós estamos no 20º episódio e estamos trazendo uma pessoa que é incrível. Uma pessoa que vem lá de Limeira, em São Paulo, o nome dele é Ricardo Alvarinho. Ele está aqui com a gente, ele é treinador, ele traz pessoas para engajamento, principalmente na área de prospecção e vendas, e está aí transformando a vida de muitas empresas e de muitas pessoas através do trabalho com os treinamentos em alta performance. Ricardo, seja muito bem-vindo ao 20º episódio. Tenho um prazer ter você aqui comigo. Se apresente, por favor, e conte um pouquinho da sua história. Ô, Cris, obrigado demais aí pelo convite. Quando você me chamou para poder participar juntos aí, depois de 19 episódios, né? Para mim é muito gratificante estar aqui e a gente poder contar um pouquinho aí da nossa história, dessa longa jornada aí na área de vendas, né? Já vou começar entregando a minha idade aí para o pessoal já. Vamos lá, vamos E lá. E me diga, como é que é essa sua trajetória? Me conta, me traz um pouquinho do seu storytelling, por favor, na área profissional de vendas e dos seus treinamentos. Como que você começou? Me conta um pouquinho. legal, Cris. Cara, eu comecei em vendas B2B, em vendas para empresas. E eu coloco como o ano de 2000, que foi aí o ano que eu iniciei realmente nessa área, né? Eu lembro que eu tinha saído da faculdade, eu fiz análise de sistemas, então eu não era da área de vendas, eu era da área de programação, desenvolvimento de sistemas, né? E aí, logo que eu saí da faculdade, eu me formei em 97, então fiquei programando e tal. E aí eu abri um escritório para desenvolvimento de software com mais dois amigos. E aí você imagina, três técnicos que não entendiam nada de vendas e a gente precisava vender os nossos sistemas que nós desenvolvíamos, né? E Uhum. aí eu lembro que a gente fez uma reunião numa sala assim, né, para ver quem iria tocar a área de vendas ali da nossa empresa. E aí, sabe quando fica aquele silêncio, um olhando para o outro, tal? Uhum. E aí, sei lá, eu falei, eu vou, pode deixar que eu vou vender os sistemas aí, né? Até Bateu no hoje eu não sei, peito e disse, já é, que ninguém quer, eu vou fazer. cara, até hoje eu não sei por quê, tá? Mas aí, eu comprei aquelas maletas tipo 007, assim, né? Mandei imprimir uns folhetos e a gente tinha acabado de desenvolver um software para escolas de idiomas e informática. Isso daí na época estava surgindo muito forte, assim, as escolas e tudo mais, né? E aí, na primeira semana, eu fiz 6 vendas, batendo de porta em porta. Ia entrando na escola com a pastinha, o folheto, conversando ali e saía de lá com um contrato assinado. E naquela uma semana, Cris, eu fiz o faturamento de um ano que a gente tinha normalmente, tá? Porque a gente só vendia sob encomenda, só sob demanda. A gente Aham. esperava o cliente entrar em contato. E aquilo, eu falei, cara, eu gostei disso aí, né? Falei, pô, eu vou entrar nessa área de vendas, eu vou tentar conhecer como é que é. Eu não sabia nada, eu fui cara e coragem, eu sempre fui mais comunicativo, assim, Aham. naturalmente, né? Então acho que isso que ajudou, né? Depois de lá, aí eu montei uma empresa numa outra cidade, 200 quilômetros aqui de Limeira. E aí, Cris, nesse ano, você lembra 2002? 2002 nós tivemos a Copa do Mundo lá no Uhum. Japão, na China. Então, aquele ano que tem evento de Copa do Mundo, foi um ano de mudança política, então isso impacta também. E lá na É que nem região, esse ano agora, né? A gente tem a é, Copa do Catar, a gente tem uma nova mudança na estrutura política que estão depois de uma pandemia, né? Lá em 2002 nós víamos de uma recessão industrial, principalmente na isso aí. Europa, né? Então, o mundo vinha crescendo e dizem que a gente cresce muito após as quedas e após esses desafios, né? É isso aí. E aí, olha a coincidência esse ano, né? E aí, naquele ano, além de tudo isso, desses fatores que impactam aí na economia, houve uma enchente lá na cidade e Caramba. alagou todo o comércio. E a empresa que eu tinha montado na época era de software para varejo, então afetou diretamente o meu mercado. Cris, eu fiquei sem dinheiro, zero, e durante 7 meses eu não tinha dinheiro para jantar. Então Caramba, cara. eu comprava um marmitex no almoço e à noite, muitas vezes, eu tomava um copo de água com açúcar e eu ia dormir com fome. Foram 7 meses assim. Aí até que eu quebrei, fiquei com uma dívida muito alta. E depois dessa experiência, eu entrei na RM Sistemas, que na época era uma das maiores empresas de software do Brasil. E aí que eu conheci as metodologias de vendas.
E olha que interessante, nessa época nós não falávamos de spin selling, nós falávamos de solution selling. E o spin selling é uma metodologia mais antiga que o próprio solution Sim. selling. Olha que maluco isso, mas não era tão aplicada naquela época, tá? E aí, de lá eu fui para a DataSul, da DataSul eu fui para a SAP, Uhum. e Chegou aí a conhecer Marcelo Gato na SAP? sim, sim, Marcelo Gato na SAP, eu trabalhava numa consultoria parceira da SAP, né? E aí a Ah, gente vendia entendi. o SAP aqui para o estado de São Paulo. Então, foi nessa jornada que eu conheci aí as principais metodologias de vendas, né? Metodologias B2B. E o interessante é que na época, quando eu aprendi o Solution, não tinha livros em português sobre metodologias de vendas B2B. O que eu fazia, Cris? Eu comprava o livro importado, eu lembro que levava 40, 60, 90 dias para chegar um livro na época, né? E aí eu ficava final de semana traduzindo o livro. Então eu escaneava, virava OCR, aquele conteúdo em Aham, texto, e jogava no Google para poder ir aprendendo, traduzir. porque tinha muito termo técnico e tudo mais, né? Até que eu cheguei em final de 2018, falei, eu vou mudar, vou sair do mundo de vendas de RP e vou levar esse projeto de vida que eu tenho de levar conhecimentos, metodologias e treinamentos para empresas. Então, final de 2018, eu comecei a Resultado Memorável, para a gente encerrar o ciclo aí da história, né? Ah, mas é muito legal entender um pouquinho a sua história, É, porque aqui a gente tem até nesse momento, a gente passa por uma pessoa que não sabia vender, digamos assim, sim, tinha a uhum, comunicação como forte aliado, sim, né? E além disso, tinha a pretensão de fazer o seu negócio, né? A parte de sistemas evoluir. Então tinha uhum, esse gás, tinha esse engajamento, e que é o que hoje falta em muitas pessoas. Elas até sabem as técnicas, mas falta o engajamento, falta o gás e a proatividade de correr porta em porta e fazer isso acontecer. O que hoje a gente chama de inbound e outbound, né? Antes era uhum, quem vai me achar na lista amarela e quem que eu vou bater de aham. porta em porta. Cara, e Cris, você tocou num ponto tão importante que é você ter a proatividade, né, de fazer a coisa acontecer. Eu fiz um post hoje mostrando uma técnica, pegando o gancho aí, tá? Mostrando uma técnica de você fazer follow-up de proposta pelo WhatsApp, usando uma questão emocional. Eu vi essa Simples. publicação. Você viu? Sabe o que aconteceu? Hum. Uma pessoa me mandou uma mensagem falando que ele pegou aquele conteúdo, mandou para um cliente dele que fazia mais de um mês que ele não conseguia retorno da proposta, e em 5 minutos, Cris, 5 minutos, o cliente retornou para ele e está marcando para voltar a falar do assunto e fechar aquele negócio. Pô, Então eu olhei lá, eu tive acho que umas 10 mil visualizações daquele post. Uma pessoa, até que eu sei, pegou aquilo na hora e colocou em prática e conseguiu em 5 minutos uma resposta do cliente. Eu falo para todo mundo, o jogo hoje em dia, a concorrência é você contra você. Nós perfeito. estamos perdendo venda para nós mesmos por não A sermos gente se rápidos e não sabota, né? sermos exato, Cris. Então, pessoal, se tem uma coisa que o Cris trouxe aqui, eu estou trazendo, complementando com um exemplo prático que aconteceu hoje. Viu uma coisa boa, aplica, mas aplica rápido, porque é assim que nós vamos ter resultado. Às vezes, mesmo que você não saiba a técnica perfeita, não saiba como que funciona tudo isso, põe para ação. O Spin, Cris, quando eu conheci o Spin, eu não li o livro inteiro antes de começar a ação. Eu li um Uhum. pedaço e pus em prática, errei pra caramba, fiz um monte de pergunta que não precisava ter feito. Não rodou muito bem no começo, porque a gente tem que ir ajustando, mas a hora que engrenou, aí a coisa não parou Aí mais, né? fluiu. Aí fluiu. O que eu digo bastante, né, principalmente quando eu faço alguns treinamentos também, é de que é necessário você saber a técnica. É necessário. Entretanto, Uhum, a técnica não aliada à sua prática e à sua atenção de proatividade de mudar algumas coisas, não vai te levar a resultado nenhum. Somente a uhum, técnica não te leva a resultado algum. Você precisa saber aplicar, como aplicar e também ter essa proatividade. Opa, peraí. Agora a gente tem uma situação X, um problema Y. A gente tem dentro dessa implicação, o que, que vai ser feito, como que eu vou fazer uhum. com que o cliente entenda a necessidade dele, né? É isso aí.
Então, a Resultado Memorável, ela vem também nessa pegada, né? Você estava contando um pouquinho sobre a Resultado Memorável a partir de 2018, 2019. Aham. Como é que foi feito aí para você essa mudança de chave também? Cris, eu tinha uma reserva financeira de 3 meses apenas quando eu montei a Resultado Memorável. A gente acha que é meio doido assim, né? Não sei. Aí eu cheguei para a Renata, minha esposa, e falei, olha, eu tenho um projeto de vida de levar treinamento, conhecimento para equipes no Brasil inteiro, só que nós temos uma reserva de 3 meses. Ela falou, vamos embora, vamos fazer. Fechou. Então, nesse primeiro ano, 2019, nós estamos falando, então foi final de 2018 eu montei, em janeiro nós começamos. Em fevereiro eu fechei meu primeiro cliente de consultoria, e aí aquele primeiro ano a gente teve um crescimento assim grande, e a gente vem crescendo em torno de 50% a 60% a cada ano, mesmo em pandemia, mesmo em todas essas situações, né? Então eu acho assim que quando você acredita de verdade que você pode fazer alguma coisa e você pensa naquilo todos os dias com vontade mesmo, com aquela determinação para fazer a coisa acontecer, você tem que saber que no meio do caminho vão acontecer muitos percalços, muitas dificuldades, muitas barreiras, mas eu sempre lembro daquele corredor, aquele cara que corre naquela prova que é a corrida com saltos dos obstáculos. Sim, No meio da corrida ele bate a canela naquele num cavalete. dos cavaletes. Ele tromba no cavalete, e às vezes ele cai, ele perde a prova, mas o cara na próxima prova ele está lá de novo, ele está lá de novo, até ele conseguir vencer ali o campeonato, né? Então, independente de você, o pessoal que está ouvindo, mesmo que você não tenha empresa, mas eu trabalho eu sou colaborador de uma empresa. Você precisa ter o espírito de intraempreendedor. Porque Perfeito. quando você tiver o espírito de intraempreendedor, você não precisa ter um chefe te cobrando o resultado. Cara, você tem que olhar e falar, o que mais eu posso fazer? Eu fiz 10 ligações hoje, será que eu posso fazer 12? Eu rodei o spin, não está dando muito certo. Será que eu posso mudar umas perguntas? O que eu posso fazer para melhorar? Quando você tem essa percepção e essa atitude de melhoria contínua, 1% melhor hoje Todos os do que dias. foi ontem, todos os dias, é aí que você traz o resultado. E aí, para a gente fechar esse tema, aí vem a questão dos sonhos, né? Pô, meu Aham. sonho de ser um coordenador num time comercial. Gente, os sonhos não é você que escolhe os sonhos, são os sonhos que Que te escolhem escolhe. você. E você tem que estar pronto para a hora que o sonho te escolher. Porque imagina o seguinte: se você faz a mais, se você é uma pessoa com essa atitude, o dia que aparecer uma oportunidade, quem será lembrado no meio da equipe, sendo que você é a pessoa diferenciada que tenha essa atitude? É você. E aí olha o sonho te escolhendo. Então, acho que Perfeito. esse é o modo de pensar que a gente precisa ter para ter resultado de alta performance, Cris. Perfeito. Eu sempre coloco dentro dos episódios uma frase que a pessoa gosta de citar. Isso eu vou trazer no final para você também, pode ir pensando Tá. aí. E essa é uma frase que Opa. vai estar nas publicações. Para quem não conhece, o Tá. Ricardo Alvarinho ele é muito atuante no LinkedIn, né? E também ele tem muitos insights fantásticos na questão da venda, da técnica da venda. Trazendo um pouquinho do spin, a gente vai dividir dentro das próprias letras, né? O S, o P, o I, o N. E eu queria entender um pouquinho hoje, Ricardo, contigo, sobre a situação. Eu estou numa ligação, eu preciso executar o spin selling, numa venda B2B ou Uhum, até mesmo B2C. Hoje a gente uhum, entende que as vendas de alta complexidade B2B, né, elas possuem essa necessidade do spin selling. Entretanto, no B2C, o cliente ele também precisa sentir isso, né? Conta um pouquinho tanto dessas diferenças, né, as verdades e os mitos que a gente tem dentro do spin selling para o B2B. uhum. Legal. O SPIN, ele é uma metodologia que ela foi testada em mais de 35 mil visitas de vendas durante 12 anos. Então, o Neil Hackman, quando ele criou essa metodologia, ela foi muito bem embasada e fundamentada, né? E o principal objetivo do SPIN é fazer o cliente enxergar uma necessidade e urgência que ele não está enxergando naquele momento. E aí, se nós formos num outro livro, que é o livro A Máquina Definitiva de Vendas,
existe uma outra pesquisa nesse livro que ele mostra o seguinte, que 97% das pessoas não querem comprar de você agora. 97%. Porque eles não enxergam uma necessidade e uma urgência. Então, é por isso que a maioria das vezes que a gente prospecta alguém, a gente leva um não. Né? Porque não é porque a pessoa muitas vezes não quer, é porque ela não sabe que ela precisa. E aí o spin, ele vem para fazer a pessoa, você levar a pessoa pelo caminho para que ela enxergue ou um problema que ela não estava enxergando, ou uma vida melhor que ela não imaginava que aquilo existia, tá? Então, para a gente começar a técnica do spin, a letra S é a situação, é o assunto. Então, você precisa olhar dentro do seu perfil de cliente ideal quais são os principais assuntos que você pode pesquisar sobre problemas nesse assunto, tá? Vamos falar sobre ERP, software de gestão, por exemplo, tá? Então, um software de gestão, ele abrange várias áreas da empresa. Então, uma situação pode ser financeiro, outra situação, fluxo de caixa, outra situação, controle de estoque, outra situação de vendas. Então, você vai ter assuntos principais e agora sim, com esse assunto principal, eu vou dar o próximo passo, que é explorar problemas, que é o P. Então, normalmente, eu oriento assim os meus alunos, que você pegue ali 3 S's, 3 situações, 3 assuntos para você explorar na sua prospecção. Por quê? Porque se o primeiro assunto que você vai falar com ele, vamos supor que ele está tudo bem com aquilo, ele não tem problema nenhum, ele está super tranquilo, está super resolvido, você não tem como explorar problema porque não existe. Aí você para ali a sua ligação, aí vem a desculpa, me manda um material por e-mail, né? E aí a gente, obrigado, eu já tenho, não preciso, e aí vem as desculpas, tá? Então, pessoal, pega 3 assuntos principais daquilo que você trabalha. Por exemplo, se você fornece soluções para gestão de RH, então você vai falar sobre gestão de treinamento, você pode falar sobre cargos e salários, então isso são as situações. Maravilha. E aí, dentro da situação, é interessante você citar o que você tem visto fora da empresa, em outros clientes. Porque o spin, ele tem mitos e verdades, né? Uma dificuldade do spin é o seguinte, você vai ligar para a pessoa no exemplo de uma cold call e você vai pedir para ela te contar os problemas. Só que essa pessoa não te conhece. Como é que ele vai estar aberto a te contar os problemas dele, sendo que eu nem te conheço ainda, não é? Então, como que você faz para Criar um aliviar rapport. Isso, cria um rapport, é uma situação. E a segunda situação, você fala o seguinte, olha, outros gestores, outras empresas no seu segmento, outros pessoas aí da sua região estão encontrando a dificuldade A, B e C. Me conta como é que são os seus desafios. Quando você faz isso, você não está pedindo para ele contar dele. Ele vai falar assim, quer dizer que outros estão tendo essas situações? Nossa, eu também estou, olha que coincidência. Então, quando você terceiriza o problema, você alivia a tensão no início ali da conversa, para que a pessoa se abra um pouco mais naquele ponto, tá? Então, assim, a gente pode falar, olha, eu percebo que as empresas que eu atendo do seu segmento, eles tinham dificuldades A, B e C. E depois que nós iniciamos uma conversa com ele, eles conseguiram, atualmente, ter resultados como A, B e C. E eu quero entender um pouco como é que está esse assunto aí no seu dia a dia, como é que estão esses seus desafios, para, de repente, a gente ver uma oportunidade de contribuir com você também, né? Legal. Então, essa é a situação, uma abertura do S. O maior desafio numa ligação com espinha são 2. Você conseguir prendê-lo no primeiro 1 minuto. O primeiro 1 minuto é fundamental para você prender a atenção ali do cliente. A partir do momento Interessante. que você prendeu o primeiro minuto, aí ele te dá um caminho maior, tá? Aí o segundo grande problema do espinho. O espinho, você vai trabalhar com perguntas, não é? Para que ele vá sendo conduzido até chegar uma necessidade de uma solução.
O grande problema, pessoal, o grande problema do spin é você fazer muitas perguntas da letra P de problema. Aham. É o jeito mais fácil. Então você fala assim: hoje, você tem um bom controle de estoque? O cara, não tenho. Ah, e você tem o fluxo de caixa hoje na sua empresa? Também não tenho. Ah, e você consegue saber a rentabilidade do seu pedido de vendas lá em vendas? Não, não consigo. Pô, vamos marcar uma reunião então? Cris, ele está convivendo com esses problemas há anos. Então, se ele não foi atrás de buscar uma solução, ele não está enxergando que aquilo é algo impactante para ele. Ele fala: não, sistema é tudo igual. Não, eu não vou mexer com isso agora, não. Do jeito que está, eu vou Vou tocando aqui com as levando. minhas. É. Vou E fazendo do jeito aí, que tá. Isso aí para mim não isso. interfere no meu dia a dia. Isso, isso. Então, o P são as perguntas e problemas, e é onde os vendedores, BDRs e SDRs mais fazem a pergunta é no P, porque é mais fácil. Só Hum, que fica uma lista de questionário para o cliente e não prende a atenção dele, não gera urgência. O que gera urgência e susto ali no cliente de alguma coisa são as implicações, porque são as consequências daquele problema. Então vamos ótimo. parar para pensar. Então, quando ele não tem uma boa gestão de estoque, qual é a consequência que isso gera no dia a dia dele? Perda de Qual é a matéria-prima, digamos assim. Ó, ele tem perda de matéria-prima, ele quer vender alguma coisa e ele olha no sistema, tem o produto, só que fisicamente não tem, Faltou. ele perde vendas, ele compra itens que ele não precisa comprar na quantidade e no período e vai ficar parado no estoque dele, e é dinheiro parado lá e falta dinheiro no caixa dele, e aí ele não consegue, por exemplo, comprar com uma melhor negociação, numa quantidade melhor, ele paga mais caro na compra. Olha quanta consequência isso gera. E são nas consequências as questões emocionais que fazem ele sofrer na pele mesmo, na emoção, no arrepio ali no braço de saber que eu não vou ter dinheiro para pagar a folha de pagamento mês que vem, porque eu comprei um monte de coisa lá no estoque e está parado e não vendeu. Sacou? Entendi. Então, as implicações é onde nós temos que investir a maior parte do nosso tempo. Então, até segundo a metodologia do Spinto, até aqui o meu livro antigo Ah, aqui do Spinto, né? esse é o Neil para mim é um dos, junto com Aaron Ross, ele é Sim, um livro de cabeceira, né? Só sim, o que Jeb essas Blount também, Jeb Blount é muito bom, muito bom. E assim, a gente tem que entender que as armas da persuasão também são legais, porque a sim, gente utiliza junto com o spin. E essa sua questão do problema, né? Deixa eu só passar para o pessoal rever. As situações a gente abre mais assuntos para entender qual que é a verdadeira situação do cliente, uhum, expondo uma terceirização também de como que a gente vai acionar o problema para isso, isso, terceirizando. Dentro desse problema, a gente só terceiriza e entende o momento dele, não se e, aprofunda, e aí vai nas implicações disso. Então, isso, o problema a gente pode utilizar perguntas fechadas, sim, sim, sim. né? Você pode perguntar, por exemplo, hoje você tem uma boa gestão de estoque na sua empresa? Ou hoje você usa muitas planilhas para fazer o fechamento dos seus resultados? Sim, você pode perguntar, fazer algumas perguntas fechadas para entender se ele tem o cenário de problema ou não, tá? Uhum. Ou você pode fazer perguntas abertas também, mas aí precisa ir testando o melhor modelo de perguntas, né? Então, por exemplo, uma pergunta aberta das planilhas: como é que você faz o fechamento dos seus resultados hoje? Ah, eu faço em planilhas, aí o pessoal me manda, ele conta que faz em planilhas, tá? Uhum. Legal, agora você já poderia ir mais diretamente numa pergunta fechada. Você faz em planilha? Quando você vai mais diretamente numa pergunta fechada, já trazendo um possível problema, você mostra a autoridade e que você conhece daquele assunto. Ele vai falar: opa, o cara sabe que eu uso planilhas aqui porque deve ser comum no meu segmento isso. Ele conhece o meu dia a dia, né? Porque ali Então atrás você. tu já investigou e já falou que tinha também alguns assuntos Isso, diretos em relação a isso. isso, Muito isso, bom, muita boa isso aí. conexão. E aí, no problema, você tem que começar a perguntar assim: o quanto isso te afeta no seu dia a dia?
Isso faz você gastar tempo? Olha as perguntas fechadas. Faz. Quanto tempo você gasta fazendo essas planilhas? Ah, eu gasto 4 horas por dia fazendo as planilhas. Entende? Então, as perguntas mais fechadas você pode usar ali, tanto no problema como nas implicações. Então, problema, eu faço em planilhas. Isso é um problema, tá? A consequência disso é que eu tenho que gastar muito tempo para fazer essas planilhas, é uma delas, não é? Então, quando ele fala que eu faço em planilhas, aí você vem para as implicações. Então, você gasta um certo tempo fazendo essas planilhas, não é? Uhum. Sim. Quantas horas você gasta fazendo essas planilhas? Então, você já vai direcionando. Então, é legal, segundo a própria metodologia do SPIN, para cada um problema, você mapear 3 a 5 implicações desse problema. Então, antes de você rodar o SPIN na sua prospecção, é legal primeiro você construir essas perguntas antes, construir essas implicações antes. E aí você ir testando entre a sua equipe e depois você usar isso na sua ligação, já com tudo isso pronto, porque te dá mais segurança e mais confiança, né? Do que você tentar arriscar algumas perguntas ali no meio da ligação, né? Então, as implicações, a gente tem que entender o seguinte: essas consequências fazem ele gastar tempo, o deixa preocupado. Você fica preocupado de você tomar uma decisão em cima de uma planilha, sendo que você não tem tempo para conferir todos os números dessa planilha? Olha eu entrando na questão emocional. Você acha, Cris, que um gestor financeiro não fica preocupado em tomar uma decisão, o quanto ele vai investir no fluxo de caixa ou não, sabendo que aquela planilha ele não conseguiu, ela tem lá 4 planilhas amarradas, 20 fórmulas, uma amarrada com a outra, e os números vieram lá 5.000 linhas em cada planilha de cada área diferente. Ele não consegue conferir tudo isso. E aí você acha que ele não fica preocupado de tomar a decisão se aquele número que está ali, o 100 não é 1.000, que alguém esqueceu de bater um zero a mais ali na hora de fazer a conta, sacou? Uhum. Então, na cabeça dele é assim, ó. Poxa, as minhas planilhas são meus filhos, foi eu que montei as fórmulas incríveis. Eu fiz até um curso de Excel avançado. Eu sou o cara da planilha aqui na empresa. O pessoal me chama de Bill Gates. Eu já ouvi isso. Meu apelido aqui é Bill Gates, que eu sou o cara Caramba, das planilhas. Mas caramba. aí você começa a entrar um pouco mais a fundo. Esse cara tem um monte de preocupação, que tira o sono dele, de risco de tomar decisão em cima daquilo. Então você tem que, com espinhos, o nosso papel muitas vezes é mudar a visão do cliente. Ele enxerga que aquele é o mundo perfeito, aí a gente vai pondo perguntas para fazê-lo assumir e Repensar, né? enxergar, repensar e assumir. Realmente, isso me deixa preocupado. E aí, sabe como você deixa o cara mais preocupado ainda? Se ele falar assim, olha, eu não fico muito preocupado, não. Você sente que ele não quer entregar que ele fica, sabe? Porque a Aham. planilha é o filho dele, né? E a gente não fala mal do nosso filho, né? É assim? É isso Então, você mesmo. fala assim para ele, olha, outro gestor, aí você traz uma história. Aí você fala, olha, outro gestor que eu conheço, ele também tomava a decisão assim, 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 até que um dia teve um furo nessa planilha. E ele achou que ele tinha uma receita, e aí ele fez lá uma compra, liberou uma compra grande, só que a hora que chegou, não tinha esse valor. E aí ele teve um problema gigante lá dentro da empresa. Eles tiveram um problema com o cliente, problema financeiro, e bateu isso lá na diretoria. Você conta uma história dessa e você fica olhando para a pessoa, mesmo no vídeo igual a gente está se olhando aqui, você percebe que a pessoa começa a mudar a expressão, ela começa a se mexer na cadeira, ela começa a ficar totalmente desconfortável com aquele cenário. E aí você traz de volta para ele. Às vezes te dá um frio na barriga de tomar a decisão também, sem ter a certeza dessa conferência aí na planilha, não é? É, é isso mesmo. Essa questão de frio na barriga para ele, né? A gente pode transferir isso principalmente na tomada de decisões e do porquê não fazer isso. Essa implicação de trazer para ele a dúvida faz muito Uhum. sentido. Faz Sim, muito sentido.
né? E principalmente mexendo com um pouco da questão emocional do risco, da preocupação, do medo, né? E Uhum. aí você tem que expandir o problema. Você vira para ele e fala assim: e se você ficar nessa situação até o final do ano, você vai ficar mais 6 meses correndo esse risco? Você já parou para pensar o quanto isso pode ser desconfortável para você? Perfeito, perfeito. A gente está entrando agora no intervalo, pessoal, e ele vai voltar com mais sobre implicação e necessidade. Aguenta aí um pouquinho que a gente já volta. Fala, pessoal, estamos voltando aí para o 20º episódio com o Ricardo Alvarim. E o Ricardo estava trazendo para a gente algumas questões sobre o spin selling, principalmente na parte de implicação. Quando a gente traz o cliente para ele ter a dúvida sobre se o processo dele que ele está fazendo é correto e como que a gente vai chegar a apresentar para ele uma necessidade que ele ainda não conhece. Ricardo, por favor. Poxa, que legal, cara. A gente estava falando aí da questão da planilha, né? E como amplificar essa questão da dor aí do cliente, né? Com a implicação. Um outro ponto que a gente pode trazer para ele é assim, por exemplo, e se você tiver um número nessa planilha que gerar uma dificuldade para você, qual o impacto disso na sua tomada de decisão? Então, a gente tem que construir essas perguntas para fazer com que ele enxergue uma gravidade daquela situação. E aí, Cris, eu brinco eu, com um spin com 2 letras Is. Aí eu Olha, ia falar que eu estou até abusado com isso daí, né? Quem pois sou eu para é, fazer, mudando para já a mexer? técnica. Quem sou eu para mexer no spin? Jamais, né? Mas eu comecei a perceber o seguinte: às vezes a gente pode misturar metodologias, né? Uhum, E no Solution Selling, que é uma outra metodologia que nós estávamos conversando aqui no começo, né? Que eu contei que foi a primeira metodologia aí que eu aprendi. Ela tem um passo lá chamado impacto em outras áreas, por isso o outro I. Então, eu coloquei isso como pergunta dentro do spin. E se perfeito. você, porque quando você fala para ele, e se acontecer essa situação, em quais outras áreas isso gera um impacto? Quais outras áreas são impactadas por esse problema? Porque isso está mostrando que aquele problema que ele pode estar gerando está afetando outras áreas. E ninguém gosta de ser a pessoa que gera problema para outras áreas, não é? Ninguém Verdade. gosta de expor. Então, olha como você aumenta a gravidade. Então, quando ele te diz que ele tem realmente esse risco, essa preocupação, isso impacta em quais outras áreas? Vamos pegar o nosso exemplo aqui da tomada de decisão, que ele acha que o valor estava certo e não estava, e ele ficou sem o recurso no caixa, beleza? Uhum, Você pode falar, poxa, isso daí impacta no resultado da diretoria, não impacta? Aí você fala que bate lá no diretor. Cara, o cara treme de preocupação por isso. Além disso, se a empresa fica sem capital, isso bate lá em vendas, porque você não consegue, de repente, comprar material para abastecer o time de vendas, não é? e trabalhar Isso, também até uma margem de lucro, né? margem de lucro, exatamente. Isso deve impactar também lá no compras, porque o compras não fica com o recurso para fazer uma negociação maior e conseguir um desconto melhor, não é? Poxa, então essa situação está afetando várias áreas da empresa, hein, Cris? Está bem complicado isso, hein? Olha como de uma planilha que era o filho dele, que ele é chamado como Bill Gates da empresa, nós Uhum, conseguimos mudar totalmente a visão e o cenário, fazendo perguntas e o levando para uma situação de riscos, de problemas e impacto em outras áreas que tudo isso gera. E perfeito. É aí, uma e colocação bem aí interessante. Só recapitulando, né? Isso que você trouxe. Na situação, a gente traz outros assuntos. No problema, a gente identifica esses assuntos e faz com que ele te traga a percepção que ele tem hoje daquilo que ele atua. isso, Na isso, implicação, nós implicamos em cima do que ele faz, né, do problema isso, dele, e traz isso, a indicação de onde impacta isso em outros isso. setores. Isso. E
e qual é a gravidade desse problema e o risco que ele tem hoje para trabalhar a questão emocional. Igual nós falamos, e se você não resolver isso, como é que você vai ficar daqui para frente? Isso te deixa preocupado? Isso tira o seu sono à noite? São perguntas que a gente pode fazer para que ele conte para você a gravidade disso, né? O quanto isso o deixa realmente tão preocupado dessa forma, tá? Então, antes ele não tinha nenhuma necessidade. Nós conseguimos trazê-lo de uma maneira sem imposição, nós com as palavras dele, usando um backing tracking nesse É momento, isso aí. usando um backing tracking, nós conseguimos entender o impacto que ele tem quando a implicação da não atuação num novo sistema vai fazer lá na frente. É isso aí. E aí, Cris, a maior dificuldade do uso do SPIN é conhecer essas histórias, né? Então, como que, por exemplo, um SDR, um vendedor, um BDR, sabe que um problema em uma planilha pode gerar tudo isso dentro de uma empresa? Então, ele precisa de treinamento, tanto de produto e também de treinamento dessas situações. Alguém tem que chegar para ele, se ele não conhece sobre o mercado, alguém tem que chegar para ele e falar assim, olha, quando você conversar com o gerente financeiro de uma empresa aqui desse tipo, provavelmente ele tem esses problemas, porque as pessoas têm problemas em comuns. Então, o gestor financeiro de uma indústria tem problemas parecidos com o gestor financeiro de uma outra indústria, por exemplo, tá? Então, alguém tem que vir e trazer essas informações para que a pessoa saiba o que perguntar e quais implicações e consequências geram com tudo isso, né? Para que ela tenha esse tipo de conversa ali com a pessoa do outro lado. E ela chega ao ponto, Cris, nessa conversa com o SPIN, eu já vi aluno meu ouvindo do cliente assim, nossa, parece que você trabalha aqui porque você conhece exatamente as nossas dificuldades. Então, olha como isso transparece a autoridade, confiança. E aí, uma vez que você conhece do dia a dia da pessoa, você conta o cenário realmente que é aquilo que ele vive, ele fala, poxa, e aí você fala para ele, e eu estou te dizendo isso porque nós já ajudamos vários gestores como você a resolver essas situações. Então, olha a confiança que você passa ali para ele naquele momento, né? Ótimo, ótimo. É muito bom. Eu ouvi isso porque eu tô do bate-frente ali, né? Eu sou uma ponta dentro da empresa que eu trabalho hoje. Entendendo o cliente, ouvindo o cliente e ver esse ponto de vista do SPIN, que é um ponto de vista novo, eu já tinha ouvido falar em questão de implicação direta, né? Que essa é uma implicação direta numa necessidade não construída, a gente passa isso, né? Nos treinamentos, mas entender que o impacto disso no outro cliente e entender mais do cliente do que talvez ele mesmo, dos problemas que isso gera, faz a gente ter autoridade, segurança e aí sim o cliente ter ouvido ativo para aquilo que a gente vai falar, que é enxergar nessa necessidade que você comenta agora, né? Que você vai trazer agora, que é o N do SPIN. Então, só recapitulando, porque eu gosto muito que o pessoal venha ouvindo e venha tendo esse storytelling. Dentro da situação, a gente abre mais de 3 a 5 assuntos de que ele possa ser interessado. Começa por um, tá? Começa por um sempre. Sempre um, e desse um a gente abre para mais 3 a 5 dentro dos assuntos. A gente pega um assunto, igual eu comentei lá da planilha. Eu perguntei, eu sei que tem planilha, eu sei que tem 4 assuntos que eu posso perguntar para ele. Eu perguntei um e eu vi que ele faz em planilha, eu não saio dessa situação. Eu vou agora pôr problema e implicações nela, porque eu vi que tem um cenário. Depois que eu falei o P e o I e o N dessa situação, aí eu vou para uma segunda se tiver necessidade, tá? Perfeito. A gente mapeia a situação e verifica o que mais dá dor nele. Isso. Show de bola. Então a gente entra no problema, vê esse assunto, entra no problema, verifica a implicação que isso tem numa questão também de nessa implicação
do problema mostrar a terceirização desse problema, como isso acontece em outras empresas. Na E implicação, entender o impacto disso. isso E aí. mais na necessidade agora. Que a Aham. gente já entendeu, ele já sentiu a dor, ele já sentiu na pele, e agora a necessidade. Então, ó, vamos parar para pensar. O cliente, nesse momento, está com a ferida aberta, porque nós apertamos a ferida dele ali, vimos que tinha um espaço, uma pequena fenda, e apertamos forte ali com as implicações e com os impactos em outras áreas. Agora ele está com a ferida aberta com dor. Então você fala assim, olha, poxa, a sua situação tem risco, então você está preocupado, né? Agora eu vou mostrar o remédio para ele. E aí é bem simples, é igual fala lá no livro mesmo, cliente, posso te fazer uma sugestão? Ou posso te fazer uma pergunta? Você faz um pedido para gerar uma expectativa antes. Uhum. Ele, imagina, ele está com a ferida aberta, eu falo, posso te dar uma sugestão? Nossa, o cara vai me ajudar. Claro, qual que é a sua sugestão? Olha a antecipação, né? A Uhum. expectativa. E se você tivesse uma solução que já te desse todos os indicadores de forma automática em dashboards, em gráficos, tudo pronto para você e você não precisasse mais ficar alimentando essas planilhas, fazendo fórmulas e correndo o risco de ter o número. Aí você conta toda a história, ter o número incorreto, ficar preocupado à noite, aí você conta todas aquelas implicações que você falou. E eliminasse de uma vez por todas esse risco que nós conversamos. Isso te ajudaria? Então você pega, se você tivesse uma solução que aí você traz tudo aquilo que você falou do problema, das implicações, que você não tivesse mais a preocupação disso, que você não precisasse mais ter o risco, que você tivesse a garantia que o número já fosse o número original que veio lá da informação correta, você não gastasse mais 4 horas tendo que manter essas planilhas, você não ficasse preocupado porque você não precisa mais conferir nada, e eliminasse de uma vez por toda todo esse seu risco. Isso te ajudaria? Ótimo. Cris, você está Aí. balançando a cabeça assim, ó, porque o seu subconsciente está conectado na história desse storytelling e você está falando sim, me ajudaria. Aham. Não é? É ou não Bem é? isso mas é isso mesmo, a gente entra porque, primeiro de que, cara, prestar atenção nisso que você está falando é essencial. E me colocar na situação, né? A gente entende de que quando a gente fala de neuropersuasão, e é algo que você estuda bastante e sabe muito bem, nessa imposição de palavras que você tem, quando a gente se põe no assunto, e eu tenho certeza que quem está vendo e ouvindo agora também tá pensando que está numa mesa, está vendo o chão de fábrica, está vendo o seu estoque e está vendo alguém falando comigo. Uhum. E, cara, tá, então me conta, como que eu posso fazer isso? É Né? isso aí. É. Porque eu estou com a ferida aberta nesse momento. Perfeito. E É. a gente entender isso, então, se colocar na posição do cliente antes de ligar, vai fazer com que a gente tenha maior é, propriedade e segurança no que a gente vai trazer para ele? Cris, isso daí eu chamo de empoderamento. Um Aham. dos maiores gaps ou dificuldades de quem prospecta é você não ter segurança a hora que você faz a ligação. E aí o cliente vem te dar uma primeira objeção, você já trava. E se ele te der uma metralhadora de objeções, uma, duas, três na sequência, aí você morre ali naquela ligação, não é? Então, Uhum. quando você planeja, se prepara, estuda antes, você faz os seus role plays, os seus testes entre a equipe, as simulações entre a equipe, e aí você vai testar isso com muito mais propriedade. Primeiro, quem prospecta já chega muito mais seguro. Você entra sem medo. E você entra ali com uma posição que eu conheço o mercado, e aí eu já mapeio quais as possíveis objeções que o cliente pode me dizer, eu já estou com tudo preparado para falar com ele ali numa conversa. E se ele me der uma objeção de algo que ele tem o problema, mas ele não está enxergando, aí eu ponho mais perguntas ali. Não, mas espera aí, você está me dizendo que hoje você faz em planilhas,
mas isso traz risco para você, não é? E aí você continua explorando um pouco mais ali nas implicações, até o ponto dele mudar realmente ali a sua visão, tá? Então é super importante você ter esse estudo, esse mapeamento antes. Vendo no Porque mundo. você, Desculpa. não imagina, porque aí você entra muito mais forte, empoderado e preparado na sua prospecção. Perfeito. É nessa situação que eu quero entrar um pouquinho mais, né? Por quê? A gente tá em uma gravação fantástica sobre spin selling e eu não posso deixar de abordar isso, porque é algo que muitas pessoas passam, e muitas pessoas até ao meu redor que já fizeram, que eu já dei treinamento, e que eu fiquei pensando de, cara, uma sugestão que eu poderia dar a eles, mas não sei se é correta. Quando a gente Uhum, recebe uma lista, digamos assim, ou a gente recebe um levante de mão. A lista, isso através do outbound, né? Pescando esses clientes que estão no nosso CRM, fazendo a uhum, prospecção deles em cold call, ou no levante de uhum, mão, que é o inbound, a gente ter essas listas previamente vistas antes de começar a jornada e saber quanto que a gente vai atacar. Por quê? Porque a gente sabe quantas ligações a gente precisa fazer por dia para ter uma taxa X de conversão, para ter uma visibilidade de um funil melhor distribuído no final do dia. Mas uhum. como que eu vou entender esse cliente se eu sou um SDR júnior, né? Que estou começando agora no ramo, como que eu vou entender? Eu sair de uma empresa que eu vendia no shopping, agora estou aqui trabalhando com inbound e outbound marketing. Como que eu vou entender esse princípio para conseguir Uhum. atacar de uma maneira e me destacar com alta performance? Cris, aí entra uma coisa chamada desespero das empresas, que eu acho que é uma falha, né? As empresas contratam um time de SDR, já quer fazer uma rampagem rápida, já para pôr um volume de ligações para eles e começar a ter agendamento rápido, tudo isso dentro de 30 dias. E a coisa não, isso daí não rola muito dessa maneira não, tá? Eu acho que as empresas deveriam preparar os SDRs antes, porque um SDR que ele tem um discurso poderoso como esse, ele pode até diminuir o volume de ligações e aumentar o resultado de agendamentos, porque Ótimo. o discurso dele é muito mais forte, é muito mais consultivo, prende muito mais atenção. E hoje a prospecção ela virou meio que um commodity. Ela está muito tudo muito parecido. A Aham. forma que você faz, o cliente ele recebe 2, 3 ligações muito parecidas todos os dias, com a urgência do agendamento, né? A pressa do agendamento. E aí o cliente está treinando todo dia a falar não para a gente. Ó, o cliente treina 3, 4 vezes por dia a falar não para a gente. E aí se você liga falando o que as pessoas normalmente falam, a chance dele te bloquear é maior. Agora, quando você vem com uma conversa mais consultiva, com mais profundidade, faz as perguntas certas do dia a dia dele e desperta ali algumas questões emocionais, ele te dá, ele fala, o Cris é diferente, ele conhece do meu assunto, não é igual esses 4 que me ligaram aqui, falaram que trabalham com sistema e não sei o que, e quer marcar uma reunião. Eu não quero fazer reunião, eu não quero trocar de sistema, mas o que o Cris me falou faz muito sentido e eu tenho um problema realmente disso, eu quero continuar com ele. Então, eu acho que o SDR Júnior ele tem que ter um processo de preparação maior no início e não ser jogado lá na jaula dos leões e já ser cobrado por reuniões que muitas vezes ele nem tem a capacidade técnica ainda. Não é que ele é bom ou ruim, não é isso. É que ele não está preparado ainda para ter um resultado que ele é cobrado naquele momento, né? Então, como a gente É, vinha falando anteriormente, a gente falou até de Copa do Mundo, vou trazer uma analogia em relação a isso. Então, para se preparar um bom jogador para que ele faça mais gols, eu preciso treinar dia a dia esse jogador na sua posição de referência. uhum, é isso aí. Cara, você assistiu aquela série da Netflix lá do Michael Jordan, A Última Dança, alguma coisa assim? Sim. É, o Michael Jordan teve uma época que ele parou de jogar basquete e foi jogar golfe, né? Legal. Aí ele voltou pro basquete, não Por voltou? quê? Por É. quê? Então ele voltou pro basquete, não voltou? Eu que... Cara, era o Michael Jordan, o melhor do mundo, o Mas cara ele foi. conhece tudo. Tá. Mas deixa eu só chegar num ponto que eu quero trazer para você.
Quando ele voltou a segunda vez, depois do golfe, ele errava a cesta, ele não era o maior pontuador da partida. Por quê? Mesmo sendo o Michael Jordan a maior lenda do basquete, Mas isso não era uma por ele não brincadeira, não? ter, Será? por ele não ter A notícia? treinado, bom, não sei, eu vi lá pela série, lá, por ele não estar treinando, Cris, ele não estava conseguindo resultados de alta performance, o Michael Jordan. Então, os times fazem pré-temporadas, não fazem? Treinam pra caramba. O Michael Jordan ficou sem treinar um tempo quando ele voltou, ele não estava dando resultado, mesmo sendo o Michael Jordan o melhor do mundo. Isso mostra que para você ter resultado, você tem que primeiro ter o treino antes, né? E as empresas não treinam muito bem o time de SDRs no início ali do processo. Tá, deixa eu trazer essa analogia junto com você aqui, então. A gente tem uma visão de que sem treino, sem gols, digamos assim, né? Uhum. No pain, Menos no chance. gain, vamos dizer É. assim. Vamos trazer no Uhum. pain, no gain. Ah, mas o SDR que está iniciando, busca Uhum. cursos, estuda Spin Selling, ele tem que Uhum. aprender na prática. O Spin, ele ajuda bastante, ele Sim. ajuda muito. Uhum. Mas, vendo essa sua analogia, eu entendo de que o time precisa se preparar para que Uhum. aquele atuante, aquele ator que está ali, aquele jogador, aquele SDR, aquele BDR, possa emplacar. Ele Uhum. precisa ter os dados necessários, ele precisa ter os equipamentos, a bola certa para Uhum. poder fazer o resultado acontecer. É isso aí. Então, a gente traz, resumindo de quê? Né? Dentro do Spin Selling, a gente já trouxe toda a visão sobre o Spin Selling, mas esse ponto é muito interessante porque a gente precisa entender o seguinte. Hoje, um SDR, um SDR, um BDR, um Inside Sales, que está tendo essa virada de chave na sua vida, ele além de estudar, ele precisa entender cada movimento da sua empresa Uhum. e Uhum. saber o que esse movimento vai impactar lá na frente. Como que eu vou Uhum. fazer as ligações sem estar preparado? Resumindo, eu tenho uma lista, eu me preparo antes dessa lista, mas a minha equipe precisa estar preparada para ela também. É isso aí. É É isso? isso aí. É isso aí. E quanto mais você conhece do mercado do seu cliente, das dores do seu cliente, das implicações ali do seu cliente, mais você chama a atenção dele e maior a sua chance de conseguir o agendamento da reunião. Entendi. Caramba, Legal? caramba. É. O Spin por si só, Cris, é uma baita de uma ferramenta, mas a maior dificuldade das pessoas é aplicá-lo no seu modelo de vendas, no produto que você vende, porque você tem que fazer um Google Tradutor ali, você tem que pegar o Spin e traduzi-lo para o meu produto, o meu mercado, a necessidade do meu cliente. Essa é a maior dificuldade dentro do Spin. Por isso que, por não ter, as empresas não investirem tanto nesse estudo do SPIN, é que a maior dificuldade das pessoas é a letra I do SPIN, porque você tem que conhecer para fazer as implicações. Aham. Lista de problema mais fácil, entendeu? Para ir mais a fundo o que são as implicações, aí eu tenho que ter esse conhecimento. Só que a implicação é que faz a reunião. O agendamento vem na implicação e não no problema. Então, Então, olha o gap aí, né? nesse momento, é isso que eu ia falar agora. Nesse momento, a gente tem um gap muito alto das empresas Uhum. dentro da implicação. É isso aí. Porque eu vejo muitas empresas batendo em cima da questão problema Aham, para que ele pergunte, não, mas você precisa entender o problema. Você precisa aham, sair com o problema resolvido do cliente. uhum. Sim, é bom, é ótimo, é excelente você entender o problema. Mas a implicação desse problema dentro da atuação do cliente vai fazer com que eu feche, então, essa reunião. É isso aí. É. Porque aí é que pega a questão emocional do cliente. É onde pega ali no dia dele, não é o problema, é a implicação. E aí, quanto mais eu entendo da implicação, da profundidade disso, maior a minha chance de chamar a atenção do cliente. Sacou? Perfeito, perfeito. Então, a gente trouxe para você, ouvinte e espectador, até The Last Dance hoje, que eu vou ter que ver de novo.
Porque é muito interessante a gente entender a situação, problema, implicação e necessidade. É muito bom a gente saber as 4 letras do SPIN a fundo, mas entender que uma está ligada à outra, mas que uma delas precisa estar em caixa alta, digamos assim, para nossa visão, é necessidade urgente, para ontem. Porque às vezes a gente está batendo muito em cima de uma tecla de problema e não entende de que é a implicação que vai fazer fechar o negócio. É isso aí. Ricardo. Exatamente. Você fechou com chave de ouro aí, Cris, na sua análise. Eu que agradeço o seu tempo e sua atenção aqui. Eu acho que neste momento não há nada melhor do que você terminar com uma frase, né? Que você traz para a sua vida. Nós estudamos hoje sobre Spin Selling, pessoal. No 20º episódio com o Ricardo Alvarinho. Acessem o LinkedIn dele, Ricardo Alvarinho. Tem Instagram também? É o mesmo, Ricardo Alvarinho. Ricardo Alvarinho. Todas as redes sociais, Ricardo Alvarinho. É isso aí. Isso? É Perfeito. Isso, o YouTube também. Tá no YouTube? Me conta, o que tu estás trazendo no YouTube para a gente botar aqui no link da descrição também? Olha, o YouTube, Ricardo Alvarinho também, tem vídeos toda semana, tá? Hoje eu trouxe um vídeo novo e, além disso, eu tenho também um podcast que é o Histórias de Vendas, onde eu convido pessoas para contar histórias sobre vendas e eu deixei especialmente para o final aqui para fazer o convite para você também ser um participante aí desse nosso História de Vendas, tá? Já passou por lá Miriam Mourão, já passou por lá o Tiago da Receita Previsível, o Giovanni da Isnóvil, só uma galera, Jéssica. Mas deixa eu me preparar um pouquinho mais, deixa eu crescer um pouquinho mais para entrar nesse, porque esse hall da fama aí, Ricardo, Miriam Mourão, Tiago, a gente traz aí pessoas de um gabarito enorme. Eu queria ter o prazer de estar ali, com certeza, eu agradeço demais, e vamos estar sim, e você vai me passar o contato da Miriam depois, para a gente poder gravar um podcast, fazer uma collab aí, quem sabe, né? Tá fechado. Beleza, maravilha. Então, lá no Histórias de Vendas, você traz também um pouco sobre a história do vendedor, sobre a questão de técnicas, o que você traz lá? Cara, lá é um bate-papo para ele contar histórias que ele vivenciou no mundo de vendas, ou dele, ou de algum amigo, que deu certo, que deu errado. Então, assim, cara, tem histórias muito interessantes ali, né? E aí a gente vai fazendo esse bate-papo, e aí nós vamos trazendo técnicas junto, nós vamos trazendo lições de vida. Olha, aquilo lá esse podcast virou um podcast de lições de vida ali também, né? Bem parecido com esse seu aqui. E é muito interessante. Então, ele é uma playlist lá dentro do meu canal, Ricardo Alvarinho, está disponível lá para o pessoal assistir. Mas com certeza, quem já está aqui, se inscreve no canal do Ricardo. Eu vou maratonar, como a gente sempre faço com os meus convidados também, a gente tem a frase final. E eu queria entender com você, quando que a gente vai gravar o próximo? Porque foi fantástico esse. Poxa, que maravilha! Se tem bis, é sinal que foi bom, né? Foi excelente. Cara, o dia que você quiser, Cris, estou à disposição de vocês aí. A gente gosta muito de poder compartilhar, de ajudar, de trocar ideias. Isso aqui é um bate-papo, uma troca de experiência incrível, né? E é só marcar. Já estou disponível já. Nos comentários, o pessoal já vai botando os assuntos que vocês querem. A gente vai ter 2 episódios agora falando um pouquinho sobre a questão psicológica e posteriormente neuropersuasão. E quem sabe no 24º episódio a gente traz de novo o Ricardo Alvarinho ou uma collab, né? Quem sabe eu vou estar lá, a gente traz aquele episódio de Histórias de Vendas para dentro do Cris Convida Podcast. É nesse episódio que a gente fala um pouquinho mais sobre Spin Selling. Eu agradeço Ricardo Alvarinho por estar com a gente, e agora ele vai deixar a frase com vocês, uma frase para vocês ficarem pensando nesse final de semana, tá bem? Ricardo, é com você. Terminando a frase, a gente termina o episódio. Legal. No jogo de vendas, é você contra você mesmo. Perfeito. Essa é a minha frase final. Porque se a gente pegar um exemplo, você aprendendo e aplicando o Spin desta forma, você vai melhorar muito mais o seu resultado que você tinha antes, sem se preocupar com a concorrência. Então, é você com você mesmo. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. A gente se vê por aí no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.